Obrigada. Boa noite, eu sou Carol. Deixa eu me apresentar. Eu tenho 6 anos ensinando inglês para brasileiros e tenho 20 anos de vivência do inglês como uma língua de trabalho. Então, eu fiquei no mundo corporativo durante 20 anos e pude conhecer pessoas de vários países. E pessoas da República Tcheca, para mim, foi uma das nacionalidades mais curiosas que eu pude fazer negócios e comprar equipamentos, serviços, produtos. E isso me deu uma oportunidade que eu particularmente acho que foi mais enriquecedora que um intercâmbio ou que até morar fora, né? E depois eu vou explicar por quê. Então, o que acontece? Nesse período, algumas das minhas formações facilitaram muito essa vontade que eu sempre tive de ensinar inglês para brasileiros, que foi o meu curso, né, de secretariado executivo, onde eu era trilingue e acabei que fiquei só bilíngue. Também teve o curso de pedagogia, que eu acabei recentemente. O Letras em Inglês, eu achei que fosse me abrir os horizontes, mas eu acabei desistindo. E meu objetivo principal é usar todos os métodos que estão disponíveis para ajudar as pessoas a falarem inglês, como se fosse popularizar o aprendizado e o aprendizado não, que a gente já aprendeu bastante de inglês, mas popularizar o idioma para que a gente se sinta mais confiante para falar. E partindo do princípio de que o inglês ele é uma língua internacional, também chamada de língua franca, a gente percebe que em todo o planeta a gente tem a oportunidade de fazer negócios, de fazer amizades, de viajar, de curtir o turismo com uma maneira talvez mais intimista, de estar em todos os lugares, principalmente pela internet. Eu fiz amigos do Paquistão, eu fiz amigos em vários lugares do planeta, fora o trabalho que eu já desempenhava nas empresas, mas aquilo foi muito interessante. E a troca de cultura e você saber detalhes da vida de alguma pessoa, isso só porque você sabe falar inglês, isso para mim foi extremamente enriquecedor. Foi o sonho de criança que um dos muitos que eu realizei. E pensando em como o inglês ele influencia as pessoas e movimenta as pessoas no cenário global, o ponto de partida sempre vai ser Hollywood. Hollywood, né? Não é Hollywood, é Hollywood. Então, por exemplo, uma coisa que eu achei super curiosa foi que a Gal Gadot, que é israelense, ela também sofreu um certo preconceito linguístico por ter um sotaque ou por colocar as palavras em uma ordem que não era a ordem convencional do inglês da maioria dos atores, que são americanos. Tem também a Vergara, que também sofreu preconceito linguístico. O Arnold Schwarzenegger faz disso uma piada muito interessante. Antônio Bandeiras, essa Ana das Armas. O grupo, a banda A-Ha, que é muito conhecida no planeta e que todo mundo gosta muito, eles não são, eles não têm o inglês como uma língua principal, é uma das línguas principais. Não lembro agora a nacionalidade deles, mas eu tenho certeza que tem muitos fãs do A-Ha aqui com a gente. Eu não sabia, mas no Paquistão, nas Filipinas, no Sri Lanka, em Moçambique, em Barbados, essas são o inglês é a língua oficial. Outra coisa que eu gosto muito de ressaltar, e que eu acho que é muito curioso, é o Pidgin. Pidgin é o inglês misturado com a língua nativa. Então, por exemplo, tem o Pinyin da China e tem o Pinyin do Japão. É uma mistura de palavras do japonês com o inglês e acontece de forma muito natural e acaba que se torna uma, uma terceira língua, digamos assim. Eles têm o chinês, têm o inglês e a terceira língua talvez fosse o Pidgin. Enfim, é a maneira que a gente encontra de se comunicar, e nessas conversas aparecem novos idiomas ou novas formas de inglês, como eu prefiro dizer. E agora vamos falar do inglês made in Brazil. Eu gosto de falar English porque é mais bonitinho. E temos bons representantes. Para mim, o número um vai ser o Wagner Moura, porque ele conseguiu entrar em Hollywood e ele está lá como um representante e falando de um jeito que é muito incrível. Tudo bem que ele tem uma capacidade linguística acima da média. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir o inglês de Ayrton Senna. Eu sou baiana, então eu não falo do Ayrton Senna, eu falo de Ayrton Senna.
Anderson Silva sofreu muito, porque naquelas provocações que eles fazem antes das lutas, um dos adversários dele ridicularizou o inglês dele, como se ele, você não é capaz nem de falar, mas ele não se intimidou. E para mim, ele é o número um quando eu preciso de uma referência de como ser um brasileiro fluente no inglês, sem se preocupar com a opinião das pessoas. Tem o Rafael, né, o Rafa Bastos, Rafinha Bastos, controverso, mas eu acho espetacular a capacidade que ele tem de ter um stand-up que às vezes dá lotado, né? Tem muita gente, e ele faz piadas. Ele já fez algumas entrevistas e ele é um piadista natural, né? Para quem gosta do tipo de piada dele. E ele está fazendo sucesso internacional, também sambando na cara da sociedade que tem vergonha de falar. Tem a Bruna Marquezine, eu ainda não assisti esse filme dela, mas eu vi uma entrevista dela e o inglês dela, gente, é a coisa mais linda do mundo. O inglês do Jô Soares eu achei um charme e me cativou bastante. O Ayrton Senna, ele fala com a naturalidade impecável, né? Mas é um inglês bem diferente de tudo que eu já vi, porque eu trabalhei com muitos brasileiros e naquele contexto as reuniões aconteciam todas em inglês. Então eu vi muitos brasileiros falando inglês e assim, cada um tem o seu charme natural, tem sua marca registrada, né? Sua identidade. A Anitta me surpreendeu bastante porque ela fez do inglês uma arma, né? Ela se empoderou. Então, em uma das entrevistas que eu assisti dela, ela falava assim, que ela teve, graças à mãe dela, que obrigou ela a estudar inglês, ela teve a oportunidade de sentar numa mesa e negociar contratos em inglês. Isso é o máximo, né? E por último, mas não menos importante, deixa eu ver que aqui tem, ela está cobrindo, tem o Pelé. Antes de falar da Fernanda, eu quero falar que o inglês do Pelé. Ah, é só vocês assistindo a entrevista para ter uma noção. Mas assim, eu achei lindo. E assim, é bem marcante. Ele, assim, de todas as características que nós vamos ver listadas a seguir na sequência de como é o inglês brasileiro, o Pelé, ele acumulou todas elas. Então, foi um charme. Se eu fosse escolher o favorito, eu acho que o meu favorito seria o inglês do Pelé, embora eu não seja muito fã da personalidade dele. Enfim, nem gosto de futebol. Por último, Fernanda, quem teve a oportunidade de assistir algumas das entrevistas dela em inglês, é de uma naturalidade, ela assim, é como se ela estivesse falando português. E ela tem os traços do nosso Brasenglish, do inglês brasileiro, também super marcante. Então, vamos ver agora algumas das características do inglês brasileiro. Tem variantes linguísticas, influências culturais e adaptações muito interessantes, que são o que eu chamo de charme. As principais características são a influência da pronúncia e dos sotaques regionais no português. Então, a maneira de pronunciar o inglês no Brasil é influenciada pelo português com a nossa entonação e ritmo. Então, a gente tende a falar em inglês no mesmo ritmo que a gente fala em português. Alguns sons, por exemplo, o som do TH não existe no nosso português e a gente substitui pelo T e pelo D. Então, por exemplo, instead of saying something, I would say something. Ah, eu não sei qual é o mais bonito, se é something ou something. Mas no inglês e irlandês tem algo parecido. Então, se você tem dificuldade em falar something, com a linguinha que bate nos dentes e sopra um pouquinho, você pode dizer que o seu something é meio que do inglês e irlandês, porque eles também usam o TH no final das palavras com som de T, de tatu. Algumas regiões, desculpe, do Brasil, elas têm uma característica que facilita demais a pronúncia de palavras como pearl, world e assim por diante. Então, se você é do sul, você pode falar tipo porta, porteira, isso facilita bastante. Já no meu Nordeste, fica mais difícil, porque o nosso R, ele ele não parece com nada, né? Mas aí já seria uma discussão sobre o português de cada região do Brasil e como isso influencia no nosso inglês. Mas aí já havia abrir o leque para milhões de opções.
E são muitas. Eu fiquei muito animada de começar a falar sobre isso, porque quando a gente começa a entrar nos detalhes, a gente começa a se aceitar um pouco mais. Talvez seja isso. A gramática. Dizem que os brasileiros são os melhores em gramática da língua inglesa. Eu arrisco dizer que eu sou melhor na gramática da língua inglesa que na gramática da língua portuguesa. Porque a gente estuda tanto gramática e na maneira como a gente aprendeu inglês antigamente, o foco era o letramento. Então as pessoas elas quando chegam para me procurar para falar inglês, elas sabem ler perfeitamente, interpretam muito bem, escrevem muito bem, mas engasgam na hora de falar, porque o foco do inglês durante muitos anos, ou pelo menos quando eu comecei a aprender há 20 anos atrás, era justamente esse, de você focar na gramática. Então, os brasileiros, às vezes, embora eles sejam muito bons em gramática da língua inglesa, mas às vezes eles dão umas derrapadas, como, por exemplo, I have 25 years, em vez de dizer I'm 25 years old. E eu via muito isso quando eu trabalhava no mundo corporativo. Tinha um colega que eu gostava, eu não dava risada, porque isso é muito errado, né? E trava, né? A gente não pode inibir o artista. Mas era muito bonitinho quando ele falava assim, I would like to have something like this. E assim, todo mundo entendia. Era numa reunião e as coisas fluíam naturalmente. Mas eu não podia deixar de dizer assim, isso é genial, porque o cara está se fazendo entender e numa reunião super importante, ele era chefe, então ninguém jamais iria criticar. O vocabulário, galicismos e anglicismos. O inglês tem um impacto forte na linguagem cotidiana brasileira. Então, por exemplo, a gente tem muitas palavras em inglês que a gente deu um jeitinho brasileiro na hora de pronunciar. Então, em vez da gente dizer shopping, a gente fala shopping. Pelo menos aqui na minha terra a gente fala shopping. Vou no shopping. Também layout. A gente fala layout. Ou então internet. A gente fala internet. Parece até um diminutivo, né? E os estrangeirismos. A gente já não consegue, por exemplo, traduzir algumas palavras do inglês para o português, porque é como se elas sequer existissem. E isso também traz para nós, eu diria que um pouco mais de segurança na hora de falar o inglês brasileiro. Acento e entonação. Essa é a parte mais bonitinha. É quando a gente mostra que é o nosso sotaque, é quando as pessoas percebem, opa, você é do Brasil, né? Então, por exemplo, a gente não consegue falar McDonald's, a gente fala McDonald's, a gente não consegue falar Facebook, a gente fala Facebook, a gente pode até falar YouTube, mas é mais bonito falar YouTube, eu acho. Ou então Instagram, né? Ou Twitter, a gente fala Twitter, é bem legal. Mas assim, abre aspas, né? Abrindo um parênteses aí. Eu estava conversando com um colega e ele falou assim: não, é porque eu estou tentando falar inglês aqui no Brasil, mas eu ainda fico meio que eu me perco justamente nessas palavras. Mas ele já meio que se acostumou. Ou seja, no começo, quando a gente vai falar inglês com alguém e a gente talvez tenha esse maneirismo ou essa maneira de falar as palavras, pode até parecer difícil no começo, mas não vai ser por isso que a gente vai deixar de conversar com as pessoas. Outra coisa, no inglês, a tonicidade das palavras é mais importante. Para nós, não. A gente tem essa forma melodiosa de falar. Então, a acentuação no inglês é mais frequentemente utilizada para indicar a sílaba tônica de uma palavra. Mas a posição do acento depende da palavra. E eles nem têm um acento como nós temos, né? Que nas palavras você consegue, por exemplo, entender uma sílaba tônica, porque tem aquele sinalzinho em cima da palavra ou da sílaba. Então, o português tem uma entonação mais melódica e fluida, principalmente se você for da Bahia, é muito mais melódico, parece uma música a gente falando. Então, o ritmo da fala tende a ser mais regular. É comum usar a entonação para expressar emoções e perguntas de um jeito bem afetado, né? Se a pessoa tiver um pezinho na Itália, então a coisa fica mais afetada ainda. Desculpa.
Então, se a gente vai falar da cadência do inglês, a gente poderia dizer assim, o inglês tem uma cadência mais irregular e saltitante em comparação com o português. Então, deixa eu tentar falar aqui. Eu poderia dizer assim, eu vou para a escola hoje. Ao invés de I'm going to school today. Então, você percebe que é diferente, mesmo, claro que em todas as duas situações, tanto no português como no inglês, a gente pode falar com emoções diferentes. Mas a melodia, né, o inglês é I'm going to school today. Mesmo que você não esteja brigando, você vai usar um ritmo que é muito diferente do ritmo que nós temos no inglês brasileiro, que é muito influenciado pelo nosso português e pelo nosso ritmo. Aí eu pergunto, né? O que é mais bonito, inglês ou português? Eu gosto dos dois, eu não poderia escolher. É que nem escolher, você gosta mais de gato ou de cachorro? Eu gosto dos dois. Voltando, ainda vamos explorar um pouco mais o inglês brasilizado. Ele é um fenômeno linguístico, né? E que os falantes do português brasileiro adequam o inglês com expressões e estruturas típicas do português. E aí que a coisa fica mais interessante, do meu ponto de vista. E às vezes a gente fica com vontade de dar uma risadinha porque acha bonito, mas não pode, porque as pessoas podem se sentir ridicularizadas, né? Mas eu acho lindo e continuo mantendo Então, quando eu vejo, por exemplo, alguém dizer Can you make me the favor of helping me? Eu não sei um nativo, mas para mim seria o mesmo que ouvir Can you do me a favor and help me? Porque assim você pode até demorar um pouquinho para entender, mas entende. E no final a gente só quer ser entendido. Esse é o objetivo da comunicação. Outro exemplo. I will assist the movie. Um gringo não iria conseguir entender isso. Mas a gente poderia explicar. E a gente entenderia do Brasil para o Brasil, né? Realmente, nessa frase aqui, dificilmente um gringo conseguiria entender. Porque o ideal seria I will watch the movie. Ou então, outra coisa, I will ask a pizza. Então, não vale fazer piada também, né? Que às vezes alguns gringos costumavam fazer piada. Eles gostavam de rir, mas não ridicularizando. Eles achavam engraçado que a gente misturava as palavras e ainda diziam que isso facilitava o aprendizado do português. Então, ao invés de dizer I will ask a pizza, I will order a pizza. Outro exemplo, I will make the reservation for the restaurant. Essa está mais fácil de ser entendida por um gringo. Mas o mais natural seria I will book a reservation for the restaurant. Ou até I will book a restaurant. Né? Depende também do que nós vamos ver na sequência, que é a questão da formalidade e da informalidade. Mas antes vamos falar sobre as preposições e as conjunções. Ainda está naquela mistura, né, de transformar a maneira como nós enxergamos a estrutura da frase no português com a maneira como nós vamos nos pronunciar no inglês. Então, por exemplo, alguns erros comuns, não vou chamar de erro, mas assim, algumas características comuns entre brasileiros que falam inglês envolvem o uso incorreto de preposições e conjunções. Preposições são, assim, né, o fantasma de muita gente, que a gente precisa decorar para não colocar errado, mas por que não cometer um pequeno erro, né? Não vai fazer muita diferença. Eu costumo dizer para os meus clientes assim: você pode falar, eu vou para casa da Carol ou para casa de Carol. O importante é que você vá lá para casa. Então, algumas preposições e conjunções, elas podem atrapalhar, mas também não vão afetar na compreensão do idioma ou da mensagem no final das contas. Então, por exemplo, o caso de I am agree, ao invés de I agree, ou I am agree with that, ao invés de I agree with that. Então, a gente acaba que coloca algumas coisinhas a mais, a gente faz um enxertozinho e a frase talvez fique até um pouco maior, mas dá para entender. Então, confia no processo. As conjunções também podem ser usadas de maneira diferente, como no caso de because, que às vezes a gente substitui por cause. Eu ia falar substitui. Ou seja, na nossa fala, a gente pronuncia algumas palavras em português de uma maneira diferente do normativo, digamos assim. Mas
a gente quer ter aquele preciosismo de não errar no, no inglês. Então, ao invés de você falar because, fala logo because I want to. Because I want to say because instead of because. Enfim, é por aí. O inglês formal é o que nós brasileiros dominamos com facilidade. Por quê? Daquilo que eu já falei anteriormente. Por causa daquilo que eu já falei anteriormente. A gente tem uma tendência a ser mais formal, porque a nossa educação bilíngue, os cursos de inglês que nós tivemos a oportunidade de fazer, foram mais voltados para o inglês formal. Então, aqueles diálogos que a gente nunca usou na prática, porque ninguém fala daquele jeito, porque ninguém pergunta a sua idade, né? Oi, qual é o seu endereço? Qual é a sua idade? Então, assim, aquele inglês dos primórdios, né, de 20, 30 anos atrás, ele não ajudou e acabou transformando a gente em falantes formais de um idioma. Dificultou, na minha opinião, embora ele tenha tido uma serventia absurdamente importante. Então, por exemplo, nós temos dificuldade em entender o inglês informal, que é o inglês dos filmes de ação, daqueles filmes padrãozinho de Hollywood, que são as comédias e os filmes de ação, filmes filmes de policial, enfim, eles têm muitos jargões, eles têm muito maneirismos, muitas gírias. E aí, se a gente vai assistir sem legenda, alguns de nós talvez tenham dificuldade em pegar o timing, né, do que é dito. E ainda existe gente que assiste filme dublado por causa disso. Mas nós estamos aqui para mudar essa situação. A prática do inglês no Brasil. Então, essa é a parte que eu diria ser a parte triste do inglês no Brasil. Nós ainda somos muito tímidos. E aí tem a questão de que o inglês ele é para poucos, então ele não é popular. Nem todos têm oportunidade, né? É como se fosse um aprendizado da elite. Então nem todos teriam a oportunidade de aprender o inglês. E a maioria de nós aprendeu inglês para negócios. Então, assim, a maioria esmagadora foi estudar inglês para facilitar na procura de um emprego. Então, se você tem inglês, você sai na frente na busca por uma vaga, por salários melhores e assim por diante. Agora, algumas coisas que eu gostaria de falar. O nosso idioma, o português, é tido como o mais difícil, né, do que o inglês. E eu concordo, pelo menos para mim é mais difícil. Mas é, isso facilita na hora da gente organizar a gramática. Então, por exemplo, se a gente vai organizar a gramática da língua inglesa, é mais fácil organizar do que porque a gente já tem aquela organização gramatical do português que é exigente, né, para quem fala o português impecável. Então, nosso idioma é mais difícil que o inglês e isso nos facilita na hora de organizar a gramática do inglês em nossos pensamentos e ideias, mas o nosso problema é a insegurança. E é aí onde eu me espalho, porque eu gosto muito de bater nessa tecla de que a gente tem que se acolher, a gente tem que achar o nosso inglês bonito, a gente tem que ter orgulho de dizer, olha, eu sou bilíngue. A gente tem que ficar assim, quando a mãe fala, minha filha fala inglês. Eu falo, eu estudei inglês e tal. E não é só estudar, né? A gente tem que botar o inglês para jogo. A gente tem que fazer do inglês uma diversão, a gente tem que fazer do inglês uma ferramenta para conhecer pessoas, para conhecer novas ideias, para ler livros que não são lançados no Brasil. Muitos nunca vão chegar para o Brasil e tem conhecimentos que são importantíssimos e que a gente jamais teria acesso se não fosse um idioma internacional, que é o nosso inglês. Outra questão muito importante quando se trata do inglês brasileiro é o medo que a gente tem de ser ridicularizado. Por exemplo, eu queria ter feito essa palestra em inglês. É um desafio que eu pretendo, né? É um desafio que eu pretendo superar e embrace as soon as possible. Mas eu confesso que intimida bastante. Se você está numa reunião de trabalho, você está ali preocupado com os números, então você precisa negociar um preço com o fornecedor e você não se incomoda se outros brasileiros estão ali ou se eles vão julgar o seu inglês, porque você está
negociando ali, a coisa mais importante é você levar para sua gerência que você conseguiu um saving de €500.000, enfim. Mas quando você está falando numa apresentação como essa, se eu viesse aqui para falar inglês durante 30 minutos, eu pretendo, mas eu acho que para a maioria de nós seria um desafio assim absurdo. Outra coisa que acontece muito e que eu percebia no ambiente corporativo, era a comparação. Então, eu falei, ela a comparação. Cebolinha falando português. Por isso que eu digo, se a gente pode errar no português, por favor, erre falando inglês também, para ficar equilibrado. Então, por exemplo, eu tinha um colega que ele não tem o inglês mais bonito do mundo, mas tem um inglês muito lindo, eu gosto muito dele. E aí ele começou a fazer piada com o inglês de uma menina que, quando ela ia falar, ela tendia a imitar os americanos. Talvez porque tenha sido a referência dela no aprendizado do inglês. E aí colocaram um apelido nela. Foi muito cruel, né? Chamavam ela de cover, porque a gente fala cover. Então, quando ela começou a falar cover, o pessoal começou a fazer piadinha com ela. Eu espero que isso nunca tenha chegado aos ouvidos dela. E eu acho que não, porque no fim das contas, ela dominava as reuniões em inglês com o cover dela e ela foi promovida e deslanchou na empresa onde a gente trabalhava. Então, esse medo de ser ridicularizado faz com que o nosso inglês ele não seja aquele inglês de que o Brasil é reconhecido como um país bilíngue. Ainda não aconteceu. Outra coisa que acontece muito e que eu senti na pele foi quando eu comecei a postar alguns vídeos. É pesado, mas eu tinha que postar um vídeo em inglês porque eu queria que os meus clientes me ouvissem e aquilo seria um atrativo. E aí foi o desafio, eu fui, não achei nenhum hater, ninguém me criticou, as pessoas que eu pedi para que me avaliassem disseram que estava ok, e eu coloquei o foco no jeitinho de falar, eu sempre coloquei essa bandeira. Vamos falar do nosso jeito? Então, se eu tenho sotaque ou se eu não tenho, não vem ao caso. Eu já não me preocupo com isso e eu tento bater bem nessa tecla com os meus alunos. Cada um do seu jeitinho, cada um com a sua personalidade, vai falar o inglês da sua maneira. E eu acho que é isso, pessoal. Minha mensagem final é de que a vida é um aprendizado inconsciente, e automático e constante. E nós, como intérpretes, né? Então, eu sou intérprete, porque eu falo inglês, acho tão chique. Eu acho chiquérrimo falar inglês. Então, nós, como intérpretes, eu acho que a gente faz do inglês uma coisa que faz parte da rotina, né? A gente respira inglês, a gente respira português também. Às vezes a gente se concentra tanto no inglês que acaba que se sente melhor. Por exemplo, às vezes quando eu estou muito nervosa e eu falo sozinha, às vezes eu começo a falar inglês, ou então quando eu estou muito triste, muito emocional, eu começo a falar inglês também. Inclusive, eu acho que é mais fácil traduzir do português para o inglês do que o contrário, na interpretação simultânea ou consecutiva. Então, é para isso que eu estou aqui. Eu escolhi trabalhar com inglês porque eu quero fazer do inglês algo que seja divertido e interessante para todas as pessoas. E eu espero que vocês possam compartilhar essa ideia com quem quer que seja. Muito obrigada.